Milionário muda sua vida após ver menino negro cadeirante alimentando sua filha. Marcos, um dos homens mais ricos da cidade, vivia cercado por luxo. Carros esportivos, mansões e jantares exclusivos faziam parte do seu cotidiano. Mas tudo isso era apenas um cenário reluzente para esconder um vazio profundo. Naquele dia ensolarado, decidiu levar sua filha Sofia, de 7 anos, ao parque. O céu estava azul, e risadas infantis enchiam o ar, mas a verdadeira magia começou a acontecer quando Marcos a viu brincando. A imagem era perfeita, até que seu olhar foi desviado por uma cena inesperada. Um menino negro, sorridente e encorajado, sentado em uma cadeira de rodas, estava alimentando sua filha com um lanche que trouxera de casa. O gesto simples, cheio de generosidade, disparou algo dentro de Marcos. Ele nunca tinha visto Sofia interagir assim com alguém tão diferente. A pureza na ação do menino parecia brilhar mais do que as joias que adornavam seus pulsos. O nó na garganta dele se formou instantaneamente. O parque agora não era apenas um espaço verde, era um palco de contrastes. Risadas e brincadeiras coexistiam com desafios e vulnerabilidades. Marcos se viu consumido pela culpa. A própria vida dele, repleta de privilégios, agora parecia desprovida de sentido diante daquela cena sincera. O menino, com seus olhos brilhantes cheios de esperança, questionava seus valores, enquanto Sofia, alheia à complexidade do momento, ria. E naquele exato segundo, uma onda de compaixão lavou a alma de Marcos. Determinou-se a mudar. Que tal ajudar aquela comunidade? Ele visualizava escolas, parques infantis, oportunidades. Mas assim que compartilhou sua ideia com amigos da elite, sentiu a resistência no ar. "Você está maluco?" disparou um rival poderoso. Seu círculo era uma muralha contra qualquer tipo de iniciativa que pudesse ameaçar seu controle. Marcos, no fundo, temia não apenas a oposição deles, mas as sombras de sua própria história. Days passed, e Marcos não conseguia parar de pensar no menino negro, na cadeira de rodas. O impulso precisava se materializar, até que uma noite tropeçou em um segredo oculto, algo que o conectava ao passado do garoto. O coração disparou. O que isso significava? Seria suficiente para motivá-lo a agir antes que o tempo se esgotasse? Ele precisava fazê-lo. A urgência crescia. Ele queria deixar um legado, encontrar a verdadeira felicidade. Mas enquanto se preparava para agir, uma pergunta persistente ecoava em sua mente. Teria coragem de enfrentar os fantasmas de sua própria história e a feroz oposição que se apresentava? O parque, uma simples lembrança de inocência. Agora era o ponto de partida de uma jornada totalmente nova e imprevisível. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí, embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O parque agora era um labirinto de emoções e decisivo para a vida de Marcos. Ele se perguntava se estaria pronto para enfrentar sua própria sombra e dar o passo necessário. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma gritaria ecoou à distância.
Olhando em volta, notou que pessoas corriam em direção à entrada do parque. Um tumulto, um frenesi incontrolável. O que estaria acontecendo? Marcos, com a pulseira de designer ainda brilhando em seu pulso, seguiu a multidão. O coração disparava. A cena que se desenrolava diante dele era um frenesi. Um grupo de homens, agitados, cercava uma mãe desesperada ao lado de um menino, o mesmo garoto da cadeira de rodas. Ele estava caindo da cadeira. A bengala que usava se partira, e a mãe gritava, chamando por ajuda. O desespero dela era palpável, como uma ferida exposta. Eles precisam de socorro, Marcos gritou. Mas sua voz estava perdida em meio ao clamor. Ele sentiu o nó se formando na garganta novamente, mas dessa vez não era apenas culpa. Era um impulso profundo, quase primal, de querer mudar o rumo daquela cena. Contudo, no instante em que ele se aproximava, uma das figuras entre os homens cercadores se virou. Era um antigo colega de faculdade, Ricardo, conhecido por sua frieza. Você não vai se meter nisso, né, Marcos? Ricardo disse, com um sorriso sarcástico. Quem se importa com mais um menino negro? Olha as prioridades. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. O que ele estava ouvindo era a pura expressão do desprezo e do preconceito, tudo o que tentava combater. Mas a realidade apertava em sua cabeça. O menino caído no chão, a mãe aflita. Tudo se concentrava na vulnerabilidade daquela vida, na fragilidade que nós muitas vezes ignoramos. Então, algo estourou no ar. Um tiro. O som ecoou cortando a tarde ensolarada e fazendo todos congelarem. A cena mudou radicalmente. Gritos, pânico. O menino da cadeira de rodas foi atingido. A mãe caiu ao lado dele. Marcos sentiu o tempo parar. Estavam todos em estado de choque. O menino, tão cheio de vida momentos antes, agora estava parado, a expressão congelada em desespero. Marcos, com a adrenalina em alta, avançou. Havia algo queimando em suas veias, um sentimento de que, se ele não fizesse nada, jamais se perdoaria. Ele se agachou, mas foi puxado para trás por Ricardo. Você quer se matar? Isso não é seu mundo. Mas havia uma conexão que não podia ignorar. O olhar do menino, a fragilidade de uma vida quase perdida. Todo o seu patrimônio, suas joias, nada importava agora. Ele não sabia se conseguiria deixar sua vida de luxo para trás, mas decidiu que não podia fazer o que todos esperavam dele. E quando olhou para o chão, viu algo que o deixou em choque. Uma corrente de ouro, lágrima de um passado que ele não conhecia. Um objeto que não deveria estar ali. Naquele instante, enquanto o caos se desenrolava, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterradora. A corrente não era uma simples joia. Tinha uma gravura que se assemelhava a uma fotografia, que ele tinha guardada como lembrança. Um registro confuso de sua infância nas mãos do seu defunto pai. Uma memória reprimida. Um segredo enterrado que agora ria para ele na forma de um acessório. O que isso significava? Qual era a conexão entre ele, o menino e a corrente? As sombras do passado estavam mais vivas do que nunca, e a urgência do momento se tornava uma tempestade. O que ele faria agora? A pressão subia, o clamor da multidão, o menino caído ao lado da mãe. Tudo começava a girar na mente dele. Teria coragem de se confrontar com os ecos de sua história? Ao olhar para o garoto que precisara de ajuda, soube que estava prestes a decidir o seu futuro. E naquele instante de caos, a vida mudaria para sempre. Marcos, agachado ao lado do menino, sentiu o caos ao seu redor. O tiro ainda ecoava na sua mente como um rugido distante. Ele piscou, tentando enxergar através da confusão.
A mãe do garoto estava em estado de completa desolação. Seus gritos, ora desesperados, ora sufocados, cortavam o ar. Mas a imagem do menino, caído e imóvel, foi como um golpe em seu coração. A corrente de ouro ainda estava em sua mão, como um amuleto, um sinal de seu passado. De repente, uma sombra passou por ele. Era Ricardo, mas não era mais o mesmo homem que tinha visto momentos antes. Sai da frente, idiota! Ele gritou, empurrando Marcos sem cerimônia. O que estava acontecendo? Marcos olhou para ele, percebeu que o desprezo tinha se transformado em frustração, como se finalmente aquela máscara do "ricos são impassíveis" estivesse se quebrando. Um barulho ensurdecedor, semelhante a um trovão, fez todos pararem novamente. Marcos olhou em volta e notou que uma multidão havia se reunido. Gritos, murmúrios. O medo pairava no ar, palpável. Alguém gritou: "Médico! Socorro!" Mas em meio ao frenesi, uma voz feminina soou clara: "Calma todos, é só um menino." Quando se voltou para a fonte da voz, Marcos congelou. Ali, entre os espectadores, estava uma mulher que ele nunca esperava ver novamente. Era Lúcia, sua ex-esposa. A mulher que ele havia perdido em meio à busca frenética por dinheiro e status. Ela se adiantou, seus olhos amplos, cheios de uma determinação que fazia as pessoas pararem. "Marcos, o que você está fazendo aqui?" Ela disse, como se a presença dele fosse um insulto ao desespero que agora a cercava. As emoções explodiram dentro dele. Ele mal sabia o que responder. Eu só. Mas as palavras desapareceram, enquanto Lúcia se agachava ao lado do menino, examinando-o. A corrente de ouro que ele segurava estava agora nas mãos dela, e Marcos sentiu uma pressão crescente no peito. "Você sempre esteve, não é? Como meu irmão", ela murmurou, uma revelação simples, mas devastadora. O mundo de Marcos virou de cabeça para baixo. "Ele é seu irmão? Como assim?" O ar parecia ter desaparecido. Ele lembrou-se de fragmentos de sua infância. As corridas no quintal, um brinquedo que se perdeu. Mas a conexão parecia implícita, como uma sombra do que poderia ter sido. Lúcia olhou para ele, o calor e o desgosto refletidos em seu olhar. "Sim, você não sabia? Ele é o filho que você nunca conheceu, Miguel." A revelação cortou mais fundo do que qualquer tiro. O mesmo garoto que ele havia visto alimentar Sofia. O mesmo que tinha um laço invisível com ele. "O que você fez?" Lúcia gritou, e suas palavras agora ressoavam com uma ferocidade que só poderia ser gerada pela dor. "Você abandonou a todos, esqueceu de nós." O tumulto pareceu desvanecer. O mundo ao redor dele se tornava turvo, e toda a vaidade de sua vida anterior se desmanchava diante de uma verdade que ele não soubera. Por que ninguém lhe disse? Sua cabeça girava ao tentar compreender o tamanho de sua própria ignorância. Um tumulto. Mais gritos. Marcos quase não ouvia, mas os ecos da multidão e o pânico que crescia estavam se tornando um rugido ensurdecedor. O menino ainda estava no chão, e a urgência do momento se tornava palpável. Ele precisava agir. Precisava não só salvar Miguel, mas também enfrentar a verdade que lhe foi tirada. E nesse momento de caos e revelação, Marcos entendeu. Ele estava em um cruzamento. Poderia finalmente fazer algo certo, mas a coragem para confrontar seu passado ainda pesava em seu peito. Lúcia olhou para ele, suas emoções se cruzando em uma tempestade. E ele sabia que a vida que conhecia estava prestes a se despedaçar. O que ele faria agora? Tudo o que sentia, cada respiração, cada onda de culpa e de amor, pendia no ar. A multidão estava cada vez mais agitada. "Você vai deixar isso acontecer de novo?" Lúcia perguntou, o medo transparecendo em seu olhar.
A dúvida continuava a ecoar na mente dele. Teria a força para mudar o destino daquela criança? E, ao mesmo tempo, se redimir? A resposta pulsava no ar, enquanto ele encarava a urgência da cena e do que estava em jogo. A multidão ainda estava agitada, mas dentro de Marcos, uma calma estranha começava a se formar. Ele olhou para Lúcia e depois para Miguel, o menino que agora sabia ser seu irmão. Uma sensação de urgência o envolvia. Ele precisava agir, precisava fazer alguma coisa. O pânico no parque parecia se tornar um eco distante, enquanto seu foco se estreitava somente naquela cena. Foi quando, de repente, um grito cortou o ar. "Cuidado!" Alguém na multidão apontou para cima, e no instante seguinte, a sombra de algo grande e escuro passou rapidamente, fazendo todos olharem para o céu. Um helicóptero sobrevoava a área, suas lâminas criando um ruído ensurdecedor. O clima de suspense caiu sobre o parque como um peso, e Marcos sentiu seu coração disparar. "Para onde estão indo?" ele conseguiu perguntar, sua voz abafada pelo barulho. Uma mulher na multidão gritava, apontando com dedos trêmulos. "Estão atrás dele! Aquele garoto tem algo que eles querem!" As palavras dela foram como um raio. O que queriam de Miguel? A imagem de um menino em uma cadeira de rodas, tão vulnerável e cheio de vida, parecia disparar alarmes em sua mente. Lúcia, que ainda estava ao lado do garoto, levantou-se rapidamente. "Marcos, precisamos tirá-los daqui!" Num momento de frenesi, Marcos lembrou-se da corrente de ouro em sua mão. Era uma ligação com seu passado, mas também se tornava um símbolo de tudo que ainda não entendia. Olhando para Miguel, viu a mesma centelha de esperança em seus olhos, que o encorajou a agir. Mas as sombras do passado e a culpa repleta de arrependimento começaram a atormentá-lo. "Por que eles querem você, Miguel?" Marcos sussurrou na tentativa de entender. O menino olhou para ele, e naquele instante, uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. "Eu não sei. Só sei que eles estão sempre aparecendo nas sombras." O doce timbre de sua voz era desolador. E naquele momento de tensão, uma nova pessoa surgiu da multidão. Um homem alto, com uma camisa preta e olhar frio. Avançou direto para eles. "Saia do caminho, Lúcia!" Ele gritou, e a mulher pareceu paralisar. "Ele não é seu irmão. Você não sabe nada sobre ele." O mundo de Marcos desmoronou em um instante. "Como assim? O que você quer dizer com isso?" O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Miguel não é o que você pensa. Ele não é um inocente. E o que você segurou," apontou para a corrente, "pode custar mais do que imagina." Marcos sentiu as pernas fraquejarem. O que ele estava ouvindo era um turbilhão. Todas as certezas que havia construído ao longo dos anos agora pareciam estar se desintegrando. Lúcia parecia ter a mesma expressão petrificada, a fúria e o medo se mesclando em seu rosto. "Ele tem uma importância maior do que você imagina, e pessoas poderosas estão atrás dele." As palavras do homem retumbaram como um trovão. "E você, Marcos, tem uma conexão com isso que ainda não entendeu. Você abandonou sua família e agora está prestes a repetir os mesmos erros." Marcos não conseguia processar. As palavras desse estranho se aproximavam como uma prisão, mas a dor no seu coração pelo seu irmão estava ainda mais forte. Uma explosão de sentimentos, culpa, raiva e proteção. E enquanto o caos se desenrolava à sua volta, a única coisa que conseguiu pensar foi em salvar Miguel. Estava esperando por você, continuou o homem, e essa frase reverberou em sua mente. Todo o parque parecia em suspenso, e Marcos soube que a corrida que tinha começado agora
se tornaria uma verdadeira luta pela vida. Não apenas a de Miguel, mas a dele também. O que aquela corrente realmente significava? Qual era a verdadeira conexão entre ele, o menino, e aqueles que o cercavam, prontos para atacar? A dúvida e o desejo de resposta se misturavam em seu interior. Ele estava prestes a entrar em um labirinto onde segredos de sua própria história estavam prestes a serem revelados. E enquanto tudo isso se desenrolava, ele percebeu que a partir daquele momento, nada seria como antes. O que ele faria agora? A única resposta que tinha era um grito silencioso pela verdade e pela salvação. Marcos estava paralisado, o caos ao seu redor desmoronando em uma espiral confusa. Tudo parecia estar em câmera lenta. O homem de camisa preta avançava em direção a Miguel e a tensão cortava o ar. O que ele queria? Por que estava dizendo que Miguel não era quem eles pensavam? A trama envolvendo sua própria história e a do menino desfiava aos seus pés como um novelo de lã. Quem é você? Marcos conseguiu perguntar, sua voz trêmula. O homem apenas sorriu de um jeito frio, como se tivesse o mundo inteiro em suas mãos. Eu sou alguém que sabe mais do que você imagina, e hoje você vai descobrir. Antes que alguém conseguisse reagir, o céu se obscureceu com a sombra de um segundo helicóptero. A multidão gritou, e todos olharam para cima atordoados. Um brilho prateado atravessou a luz do sol. Algo estava prestes a acontecer. Eles estão aqui, gritou alguém da multidão, enquanto o pânico se espalhava como fogo sobre mato seco. Marcos sentiu um aperto na garganta. O que estava acontecendo? Os homens no helicóptero pareciam sérios, determinados e perigosos. A adrenalina assumiu o controle de seu corpo, fazendo-o ficar em alerta. Sabia que não podia mais hesitar. Uma explosão repentina ecoou. Não era mais um tiro, mas o som estrondoso de uma bomba. De fumaça que caiu entre as pessoas, separando a multidão em um frenesi de gritos e desespero. Marcos olhou para Miguel, que ficou surpreso, seus olhos cheios de confusão e medo. Corre! Ele gritou, puxando Lúcia e Miguel para um lado, enquanto tentava encontrar um caminho seguro. Mas enquanto fugiam, uma imagem se formou na mente dele. O brilho da corrente de ouro ainda em sua mão. Ele não podia simplesmente deixar Miguel, seu irmão, ser levado por estranhos. Decidido, virou-se para encarar o homem de camisa preta. O que você quer com ele? Mas o homem apenas riu. Você não compreende, não é? Miguel é uma chave, uma peça do quebra-cabeça que muitos desejam. E enquanto falava, sua voz se tornava metálica, carregada de uma ameaça velada. Neste momento, Marcos começou a sentir que aquilo era muito mais do que apenas uma rivalidade entre classes sociais. No meio da fumaça, outra voz familiar surgiu. Marcos, me ajude! Era Sofia, segurando a mão de um amigo, os olhos cheios de terror. O coração de Marcos parou. Como ela havia chegado ali? E onde estava sua segurança, sua proteção de pai? A fumaça se espalhava, e o parque virou um labirinto de desespero. Fica perto de mim, ele gritou, enquanto tentava se aproximar de Sofia. Mas a imagem do menino caído, vulnerável e distante, pressionava em sua mente. O que estava em jogo era mais do que poderia imaginar, e cada segundo contava. A multidão começou a se dissipar. Muitos estavam correndo para a saída, mas ele não poderia deixar Miguel para trás. O homem sorriu de novo, agora com um brilho de triunfo. Você não pode salvá-los a todos, Marcos. Em breve, a verdade virá à tona e você será forçado a decidir. Então, como se o universo estivesse conspirando, um barulho ensurdecedor preencheu o ar.
Um dos helicópteros, em um movimento inesperado, começou a descer abruptamente em direção ao centro do parque. As lâminas cortavam o ar e um deles rasgou a cobertura do espaço que pisotearam. O caos voltou. Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés. A aterrissagem era brusca e todos começaram a entrar em pânico. Ele gritou para todos à sua volta para se afastarem, mas as vozes estavam entrelaçadas numa cacofonia de medo. E então, uma nova revelação cortou sua mente. A corrente de ouro em sua mão não era apenas uma conexão com seu irmão, mas uma ligação a algo muito maior e mais sombrio do que poderia imaginar. À medida que o helicóptero se estabilizava, uma porta se abria, revelando uma figura imponente. A luz da manhã refletia a silhueta, e enquanto a multidão se afastava, Marcos ficou paralisado. O que todos não sabiam era que aquela figura tinha o poder de reescrever não só o destino dele, mas de todos que estavam ali. Marcos, a voz ressoou, tinha uma familiaridade inquietante. Está na hora de enfrentar a verdade sobre quem você realmente é. O suspense no ar foi palpável, e um nó se formou na garganta de Marcos mais uma vez. Ele olhou para Lúcia, depois para Miguel, e a urgência crescia. O que a figura queria? E o que ele ainda não sabia sobre si mesmo? As peças do quebra-cabeça se moviam, e a vida de todos estava prestes a ser transformada em um único instante. Ele precisava escolher, mas escolher o quê? Marcos estava paralisado, o caos ao seu redor desmoronando em uma espiral confusa. A figura imponente que surgia do helicóptero se aproximava, e o coração dele disparava. A cada passo que o homem dava, o ar parecia ficar mais pesado. Era como se um carregamento de segredos estivesse prestes a ser exposto. Ele não sabia ao certo quem era, mas a maneira como todos no parque reagiam sugeria que aquele homem tinha poder. Mas o que isso significava para ele, para Miguel, para Sofia? Marcos! A voz ressoou, e de repente o mundo ao redor desapareceu. O homem com a camisa preta olhava diretamente para ele, e o tempo parecia parar. É hora de você saber a verdade. O tom era claro, quase desafiador. Marcos sentiu um frio na espinha. A verdade sobre o quê? Nesse momento, a fumaça de um gás lacrimogênio começou a invadir o espaço, queimando seus olhos e arrombando suas narinas. Gritos e correria, enquanto a multidão lutava para escapar do pânico. Ele tentou se concentrar, mas a visão estava turva, e foi quando tudo explodiu em um barulho ensurdecedor que fez Marcos sentir como se seu próprio coração tivesse parado. Em meio ao tumulto, o homem da camisa preta levantou os braços. Chega! Eu tenho algo a dizer. A multidão hesitou, ensaiando uma pausa. No entanto, por trás dele, dois homens de terno escuro surgiram, segurando um dispositivo que brilhava com uma luz intensa. Era um tipo de câmera. O caos sumiu e um silêncio apreensivo tomou conta. Este menino aqui, disse o homem, apontando para Miguel, não é só seu irmão. Ele é a chave para o legado de uma fortuna que você nunca soube que tinha. As palavras ecoaram como uma bomba. Marcos ficou paralisado. Uma fortuna? Ele jamais havia imaginado que sua vida estava conectada a algo tão grandioso. Mas como e por que Miguel? Sofia olhou para o pai, com os olhos arregalados, cheios de medo. O que ele está dizendo, pai? Era como se o tempo tivesse parado entre eles, e os murmúrios da multidão se intensificaram. Mas Marcos não conseguia pensar. Ele só conseguia olhar para Miguel, o menino que tinha encontrado em um parque, o garoto
que parecia tão inocente. O homem continuou, sua voz cortante. Se você não agir agora, pode perder não só sua chance, mas também a vida do seu irmão. Aquela frase foi como um soco no estômago. Marcos não sabia se devia acreditar ou não, mas a tensão estava iminente. Ele viu a expressão de Lúcia se transformar em incredulidade. Marcos, gritou ela, os olhos transbordando lágrimas. Ele tem razão, mas não só isso. Ele não é só seu irmão. Você é parte de uma família que nunca conheceu. A verdadeira riqueza está em manter o poder que temos sobre ele. O que você decidir agora pode mudar tudo. E nesse instante, tudo começou a girar. Marcos não tinha ideia do que estava acontecendo, mas estava claro que a verdade que ele buscava estava prestes a ser revelada. E a pressão aumentava. Ele olhou para Miguel, seu coração acelerado, enquanto a corrente de ouro em sua mão parecia calorosa, pulsando com uma energia que ele não compreendia. Mas como algo tão precioso tinha caído em suas mãos? Ele precisava saber, e o tempo estava se esgotando. O homem de camisa preta se aproximou de novo. Você só tem uma chance, Marcos. Aceite quem você realmente é. Naquela fração de segundo, a realidade bateu. Se eram realmente irmãos, se Miguel estava em perigo, o que mais havia escondido? Ele precisaria tomar uma decisão, e a escolha que fizesse não afetaria apenas o destino de Miguel, mas poderia também reescrever a narrativa de sua própria vida. O que ele faria agora? A corrente em sua mão parecia pesar mais do que nunca, e o futuro estava prestes a desmoronar em cima dele. A única certeza era a incerteza do que estava por vir. Marcos estava paralisado, o caos ao seu redor desmoronando em uma espiral confusa. A figura imponente que surgia do helicóptero se aproximava, e o coração dele disparava. A cada passo que o homem dava, o ar parecia ficar mais pesado. O que aquele homem sabia que podia mudar tudo? Marcos! A voz ressoou com uma familiaridade que fez sua pele arrepiar. Está na hora de enfrentar a verdade sobre quem você realmente é. O homem avançou, olhar frio, como se tivesse a resposta para todos os segredos que estavam escondidos em sua memória. Quem é você? Marcos pressionou, sua voz trêmula, tentando entender a situação. Mas antes de obter qualquer resposta, um estrondo cortou o ar e as folhas das árvores ao redor tremeram. Algo grande e escuro caía do céu em direção ao parque, e a multidão começou a entrar em pânico novamente. Foi quando o homem de camisa preta soltou uma risada que parecia desdenhosa. Eles vieram mesmo a tempos, e você, meu amigo, é mais do que um simples bilionário perdido. Você é o único que pode decidir o futuro dele. Ele indicou Miguel com um gesto dramático. Mas o que isso tudo significava? Antes que Marcos pudesse pensar, a porta do helicóptero se abriu e uma figura saiu. A luz do sol se refletia em um rosto familiar. Não, não pode ser. A voz dele tremeu. Era Constança, sua irmã que havia desaparecido anos atrás. Uma sombra do passado, muito tempo esquecido. Você está vivo? A surpresa nas palavras de Marcos era palpável. Ao mesmo tempo, a multidão estava em uma cacofonia de gritos e correria. Constança sentou-se à beira da desolação enquanto a fumaça preenchia o ar. Era você quem sempre soube, Marcos. Precisamos falar, mas não aqui. O olhar de Constança era penetrante. Ela se aproximou, mas a pressão era insuportável. Miguel não é apenas um irmão. Ele é a ponta de um enredo que envolve nossa família de maneira mais complexa do que você jamais imaginou. O coração de Marcos acelerou. O que mais havia escondido? Um nó se formou em sua garganta.
Os murmúrios da multidão se tornaram um som distante. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas o quê? Por que ninguém me contou? Marcos quase gripou, quase sem fôlego. O homem de camisa preta sorria, como se estivesse esperando por esse momento. Porque é hora de enfrentarmos o que você não quis aceitar. Você abandonou sua família em busca de riqueza. Constança olhou para ele com uma mistura de amor e dor. Você esquecia que, quando mais jovens, estávamos ligados a muito mais do que dinheiro. Estávamos conectados a um perigo que não compreendemos. E agora, esse perigo voltou. O legado que você acha que vai deixar não é apenas uma fortuna, é uma maldição. Uma onda de choque percorreu o corpo de Marcos. O que era essa maldição? Ele olhou para Miguel, o menino que tinha encontrado, agora com uma expressão confusa e ansiosa. E o desespero começou a crescer. As peças ainda não se encaixavam, mas a probabilidade de uma verdade devastadora invadir sua vida era real e iminente. E assim, enquanto o helicóptero continuava a sobrevoar, e a fumaça se dissipava, a multidão começava a murmurar inquieta. Marcos sentiu seu mundo desmoronar em frações de segundos. A corrente de ouro em sua mão parecia queimar, e tudo o que ele acreditava sobre si mesmo e sobre sua família era agora uma neblina de mentiras e segredos. Marcos, Constança suplicou, seu olhar nervoso mudando para Miguel. Precisamos agir agora. Eles estão aqui. Os olhos dela se arregalaram, enquanto o homem de camisa preta se aproximava, como se soubesse que um jogo de poder estava prestes a ser desencadeado. Uma vertigem de sentimentos tomou conta de Marcos, enquanto olhava para o seu passado, agora cuspindo segredos de um futuro incerto. Mas a pergunta ecoava em sua mente o que isso tudo significava para ele, para Miguel e para a ligação quebrada que unia sua família. Ele estava prestes a descobrir que o legado não era um destino, mas sim um fardo que poderia mudar tudo. E a primeira pista estava bem ali, no brilho da corrente, que não era apenas um símbolo. O que aquela corrente realmente significava? E quem realmente estava atrás de Miguel? A resposta estava, sem dúvida, mais próxima do que pensavam. Marcos estava paralisado, o caos ao seu redor desmoronando em uma espiral confusa. A figura imponente que surgia do helicóptero se aproximava e o coração dele disparava. A cada passo que o homem dava, o ar parecia ficar mais pesado. O que aquele homem sabia que podia mudar tudo? Marcos penetrava seu cérebro como uma adaga. Era Constança, a irmã que havia perdido. Está na hora de enfrentar a verdade sobre quem você realmente é. O homem avançou, olhar frio, como se tivesse a resposta para todos os segredos que estavam escondidos em sua memória. Quem é você? Marcos pressionou, sua voz trêmula, tentando entender a situação. Mas antes que pudesse obter qualquer resposta, um estrondo cortou o ar, e as folhas das árvores ao redor tremeram. Algo caía do céu em direção ao parque, e uma onda de pânico tomou conta da multidão. Foi quando o homem de camisa preta soltou uma risada desdenhosa. Finalmente, a hora da verdade chegou. Você está prestes a ver. Ele gesticulou dramaticamente. No mesmo instante, um dos homens de terno escuro que o acompanhava levantou um dispositivo novamente. E neste momento, o helicóptero começou a descer mais rápido. Um grupo de homens armados desceu rapidamente do helicóptero, seus rostos cobertos. A multidão estava em pânico. Ao lado de Constança, a expressão de Marcos mudou. "O que eles querem?" gritou. Mas a pergunta ficou sem resposta. O homem de camisa preta olhou para os novos chegados e um sorriso maligno surgiu em seu rosto. Com isso, a verdade finalmente aparecerá. Um dos homens armados avançou em direção a Miguel
E Marcos sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. O menino, nesse momento, estava em perigo real e iminente. Marcos se lançou em direção a Miguel, mas a mão de Constança o segurou. Não podemos. Ela o puxou de volta, seu olhar era de desespero. Se você fizer isso, eles podem fazer coisas terríveis. Seja inteligente, Marcos. O homem de camisa preta então avançou. E foi nesse momento que a revelação aterradora atingiu Marcos como um raio. Você não percebeu, não é? O legado da sua família é muito mais sombrio do que você sempre quis acreditar. Miguel não é só seu irmão. Ele é a chave para o nosso império. E você é o verdadeiro herdeiro. As palavras flutuaram no ar e o impacto foi devastador. O quê? Marcos olhou para Miguel, a confusão estampada em seu rosto. Não, isso não pode ser verdade. Ele protegeu o garoto atrás de si, a pulsação crescendo em seus ouvidos. Você está mentindo! Então uma espécie de riso escapou dos lábios do homem de camisa preta. Ah, mas não sou eu quem está mentindo. Cada um de nós carrega um pedaço da verdade. E você, meu caro, não tem ideia do que está prestes a perder. A tensão pairava no ar, pesada como chumbo. De repente, um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio e o céu ficou repleto de fumaça. Um dos homens armados disparou um tiro para o alto. E nesse momento, a multidão se descontrolou. O desespero tomou conta, e a corrida para se afastar do caos se tornava iminente. Mas a realidade de Marcos estava em frangalhos. Ele não era apenas um homem rico procurando seu caminho, mas um filho de uma família envolvida em algo muito maior. O que mais estavam escondendo dele? A corrente de ouro em sua mão parecia pesar toneladas, como se as correntes do seu passado o arrastassem para um abismo de confusão. À medida que os soldados mais se aproximavam, as palavras de Constança ecoaram em sua mente. Ele não é seu irmão. A revelação atordoou. Ele olhou para Miguel, o garoto à sua frente, e uma nova luz se acendeu na sua cabeça. O que se passava? A tensão estava a seu ápice. O futuro deles pendia por um fio. O que vamos fazer, Marcos? Lúcia perguntou. E naquele momento, ele apertou a corrente com força, decidindo que precisava de respostas. As cartas estavam na mesa, e ele precisava descobrir a verdade. E se era uma luta pelo legado, ele estava prestes a se juntar à luta pela vida de todos ao seu redor. A pergunta que queimava em sua mente era brutal e clara. Quem era ele de fato? E o que a verdade se tornaria agora? Marcos estava paralisado, o caos ao seu redor desmoronando em uma espiral confusa. A figura imponente que surgia do helicóptero se aproximava e seu coração disparava. O que aquele homem sabia que podia mudar tudo? Marcos! A voz penetrava seu cérebro como uma adaga. Era Constança, a irmã que ele pensava ter perdido para sempre. Está na hora de enfrentar a verdade sobre quem você realmente é. O homem avançava, seu olhar frio e desdenhoso, como se tivesse a resposta para todos os segredos que estavam escondidos em sua memória. Quem é você? Marcos pressionou, sua voz tremendo, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse obter qualquer resposta, um estrondo ensurdecedor cortou o ar e as folhas das árvores ao redor tremeram. Algo caía do céu em direção ao parque e a multidão começou a entrar em pânico novamente. O homem de camisa preta soltou uma risada desdenhosa. Finalmente, a hora da verdade chegou. Você está prestes a ver. E no instante em que ele falava, um novo grupo de homens armados desceu do helicóptero, suas armas reluzentes como espelhos sob o sol. O desespero tomou conta da multidão e o coração de Marcos afundou. Ele não podia deixar Miguel, seu irmão, ser levado por estranhos. Marcos, gritou Constança.
puxando-o de volta. Não, você não entende. Precisamos encontrar uma saída. A pressão estava cada vez maior. A vida de todos estava em risco e suas decisões não podiam ser impulsivas. Mas o homem de camisa preta estava impassível. Você não percebeu? O legado da sua família é mais sombrio do que você sempre quis acreditar. Miguel é a chave para o nosso império. E você é o verdadeiro herdeiro. Marcos sentiu como se um balde de água fria tivesse sido despejado em sua cabeça. O quê? Ele olhou para Miguel e uma nova luz de compreensão começou a brilhar em sua mente. Não pode ser, ele gritou, protegendo o garoto atrás de si. Você está mentindo. Lúcia e Sofia, sua filha, estavam ao seu lado, pálidas e apavoradas. Ele não queria que ela se metesse em tudo isso. O homem de camisa preta, porém, apenas ria, seu olhar maligno se fixando em cada um deles. A verdade virá à tona, Marcos. Se Miguel for levado, será o fim para todos vocês. As pessoas ao redor estavam em pânico, gritando e correndo. O caos era absoluto. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão repentina iluminou o céu, fazendo todos pararem. Não era apenas um tiro. Parecia que algo muito maior havia acontecido. Uma fumaça escura começou a se espalhar pelo parque, e figuras encapuzadas começaram a surgir. Marcos estava em choque. O que mais estava por vir? Nesse momento dramático, ele se lembrou daquela corrente de ouro em sua mão. A tensão estava tão alta que parecia que ia estourar. Era como se o tempo tivesse parado. E então, tudo mudou em segundos. Uma das figuras encapuzadas chegou brutalmente até ele e puxou a corrente. O impacto fez Marcos cair, mas o que mais chocou foi a voz que veio desta sombra. Você não se lembra de mim, irmão? Era uma voz feminina, familiar e diferente ao mesmo tempo. O quê? A pergunta escapuliu dos lábios dele. Poderia ser? A figura se aproximou, e à medida que a fumaça dissipava, o rosto foi revelado. Não era só uma estranha. Era Sofia, sua irmã desaparecida há anos. Todos ficaram em silêncio. O choque contagiou o parque. Você está viva? Marcos perguntou, sem conseguir acreditar. Sim, e agora precisa entender a verdade, ela disse, suas palavras carregadas de urgência. O que está em jogo é muito mais do que dinheiro ou status. É sobre nós, sobre nossa família. Você está no centro de tudo isso. Os homens armados observavam, e a pressão aumentava. Mas por algum motivo, Marcos sentiu que tinha uma nova esperança. O que você quer dizer com isso? Ele indagou, seu coração disparando. Esses homens estão aqui porque o legado que herdamos não é uma fonte de riqueza, mas um fardo. Sofia respondeu, sua expressão grave. Se não pararmos isso agora, perderemos Miguel e todos que amamos. Marcos olhou para Miguel, depois para Sofia. Tudo ali parecia um pesadelo interligado. E enquanto o caos ao seu redor aumentava, ele percebeu que esta não era apenas uma luta pela sobrevivência, era uma batalha pela verdade que ele nunca soube que precisava enfrentar. A corrente de ouro balançou em sua mão, quente e pulsante, como um sinal de que o futuro deles dependia de decisões que ainda não haviam sido tomadas. Ele estava prestes a descobrir que lutar por sua família poderia significar se perder completamente. E nesse momento de devastação, tudo o que ele pensou saber estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O que ele faria agora? O tempo estava correndo. Marcos estava no meio do caos, a adrenalina pulsando em suas veias. O homem de camisa preta havia revelado verdades que pareciam impossíveis. Miguel, seu irmão, a corrente dourada.
Tudo aquilo era parte de um jogo muito maior do que ele imaginara. E agora, enquanto a multidão gritava e corria, algo dentro dele se acendeu. "Escutem!" ele gritou, sua voz cortando a confusão. Algumas pessoas pararam, inclusive Constança e Lúcia. Ele sabia que cada segundo contava. "Não podemos deixar que isso aconteça. Miguel é parte de nós e vamos protegê-lo." As palavras saíram com mais força do que ele se sentia. O olhar de Miguel, que antes estava confuso, agora reluziu com esperança. Constança sentiu, puxando seu irmão em uma direção oposta às figuras encapuzadas que se aproximavam. "Precisamos de um plano. Eles não entendem que estamos juntos, que temos uma família." A determinação em sua voz era contagiante, e Marcos sentia que havia uma força emergindo deles. O homem de camisa preta, observando tudo com um sorriso sarcástico, aproximou-se. "Vocês acham que podem escapar? A verdade é que estão mais presos do que nunca nessas correntes. E não falo da corrente de ouro." O que ele disse fez os joelhos de Marcos tremerem, mas ele não tinha tempo para o medo. Olhando para Miguel, decidiu que a única maneira de quebrar aquelas correntes invisíveis era enfrentar a verdade. "Se somos de fato uma família, então vamos lutar juntos." Com um golpe repentino, o chão sob eles tremeu. Uma chuva de fumaça e destroços voou ao redor. Mas Marcos e Miguel estavam juntos e prontos para a luta. A figura de Constança ao lado dele era um símbolo de resistência. Lúcia segurou a mão de Sofia, que estava assustada, mas determinado a não deixar seu pai e irmão sozinhos. Com um impulso, Marcos se lançou para a frente. "Vamos!" ele gritou em direção ao helicóptero, que ainda pairava no ar. A luz que refletia parecia revelar um novo caminho. Os homens armados estavam em pânico, distraídos, e essa era a oportunidade que precisavam. Ele puxou Miguel para a direção oposta. O garoto, em sua cadeira de rodas, estava pronto para tudo. "Vamos, você consegue!" Marcos incentivou, enquanto empurrava a cadeira com todas as suas forças. "Não olhe para trás!" Em questão de segundos, a tensão no ar era palpável. Uma onda de gritos e risadas nervosas misturavam-se. O barulho aumentou, e um silêncio súbito tomou conta do parque enquanto todo o foco se voltava para o helicóptero. "Ali é a única saída!" gritou Constança apontando. Marcos e Miguel correram, guiados por um instinto primal, enquanto uma nova onda de coragem disparava. Os homens encapuzados começaram a se movimentar, mas Marcos não hesitou. Ele não estava mais preso às correntes do passado. Ele estava livre para decidir seu próprio futuro. Libertar sua família de qualquer sombra. Então, numa explosão de luz e som, o helicóptero levantou o voo, deixando atrás uma nuvem de fumaça. "Isso não acabou, Marcos." Um grito ecoou à distância, mas ele se recusou a olhar para trás. A liberdade estava ali à frente, e ele estava determinado a não deixar que nada nem ninguém roubasse isso dele novamente. Finalmente, eles alcançaram a zona de segurança. O parque, antes em caos, agora era um símbolo de nova vida. Miguel, apesar de seu passado conturbado, sorria, e isso encheu o coração de Marcos. Ele respirou fundo, sentindo o peso das correntes que antes o prendiam se dissolverem no ar. "Estamos juntos agora", ele disse, olhando para seu irmão e sua família. Era hora de construir uma nova história, repleta de esperança e conexão verdadeira. Mas à medida que se afastavam, uma dúvida pairou no ar. Havia muitos segredos ainda não revelados. E se tudo aquilo fosse apenas o começo? "Agora eu preciso de você.
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua ajuda é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. O que vem a seguir? Vamos descobrir juntos.